Mindset, a nova psicologia do sucesso, foi escrito por Carol Dweck, uma professora de psicologia da Universidade de Stanford. As suas décadas de estudo sobre como alcançar o êxito levaram-na a descobrir o que mestres, grandes gestores e desportistas de elite sabem e têm em comum. A nossa mentalidade é a base para alcançarmos grandes resultados. Carol é especialista internacional em sucesso e motivação e desenvolveu ao longo da sua pesquisa um conceito fundamental. A atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de mindset, é crucial para o sucesso. Revela ainda de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com os nossos objetivos. O mindset, que é o mesmo que dizer a nossa mentalidade, não é um mero traço de personalidade, é a explicação de porque somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. O mindset ou a nossa mentalidade define a nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos os nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. O livro está cheio de histórias inspiradoras com teorias instigantes projetadas para melhorar a sua atitude perante a vida. Eu recomendo este livro para as pessoas que procuram um crescimento extraordinário em todas as áreas da sua vida. Vamos então falar das principais lições deste livro fantástico. Lição 1. Os dois tipos de mentalidade ou mindset. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. As pessoas com uma mentalidade fixa creem que a inteligência não pode ser alterada. Isso leva-os a quererem parecer inteligentes a fim de evitarem desafios. Têm pavor ao fracasso e, como tal, não saem do sítio. Permanecem na sua zona de conforto. Ao encararem obstáculos, colocam-se na defensiva e rendem-se ou desistem com facilidade. Dizem para si mesmos que esforçarem-se não vale a pena e acham que as pessoas que são boas em algo ou se destacam conseguem-no porque nasceram com talentos especiais. Não são capazes de fazer uma crítica construtiva e, pior ainda, sentem-se ameaçados quando os outros à sua volta têm êxito. Aqueles que têm uma mentalidade fixa conseguem muito menos do que na realidade podiam ser capazes. Do outro lado temos as pessoas com a chamada mentalidade de crescimento, que sabem que a inteligência pode ser desenvolvida e dessa maneira têm desejos por aprender e em vez de evitarem os desafios aproveitam-nos. Persistem quando encontram obstáculos e veem o esforço como um caminho para o êxito. Aceitam críticas construtivas e procuram ver o lado positivo das mesmas. Além do mais, o êxito dos outros inspira-os a aprender cada vez mais e, como resultado, alcançam o seu potencial máximo. Lição 2. Mindset no desporto. Michael Jordan, o melhor basquetebolista de todos os tempos, não era um prodígio, mas ele era um dos que mais se esforçava em cada treino. Foi rejeitado pela equipa de basquete da sua escola e também pelas primeiras equipas da NBA que o podiam ter escolhido em primeiro lugar. Como tal, ele sentia-se triste, mas a sua mãe aconselhou a esforçar-se mais e a ter mais autodisciplina. E foi exatamente o que ele fez. Saía de casa às 6 da manhã para treinar antes das aulas começarem. Mas e as pessoas que têm um talento inato, deve estar a perguntar-se. Sim, existem pessoas assim, mas Carol diz que o pouco esforço que lhes custou o seu talento, visto que já nasceram com ele, pode fazer com que desenvolvam uma mentalidade fixa, pois provavelmente nunca foram confrontados com derrotas nem obstáculos. O mindset ou mentalidade de crescimento é o que permite aos desportistas manterem o êxito ao longo do tempo. Carol descobriu que os desportistas com uma mentalidade de crescimento encontram o sucesso porque estão constantemente a dar o máximo de si e sabem que têm de melhorar dia após dia. Além de verem as derrotas como uma força motivadora, assumindo a responsabilidade por todo o caminho em direção ao topo. Lição 3. Mindset nos negócios. Jim Collins e a sua equipa trabalharam por 5 anos em um projeto de investigação para saber como as boas empresas se tornam excepcionais. Uma das coisas que constataram logo foi que as melhores empresas tinham líderes com um mindset ou mentalidade de crescimento. No final dos anos 80, a IBM estava em dificuldades. A empresa estava cheia de pessoas que apenas procuravam ser melhores que a do lado. Tinham uma cultura de superioridade e estavam sempre na defesa da sua posição pessoal, e isso impedia a aprendizagem e o crescimento. Em 1993, pediram a Lois Gerstner para mudar a situação. Lois tinha uma mentalidade de crescimento, por isso fomentou e incentivou o trabalho em equipa e tratou de eliminar a cultura que lá existia. E o resultado foi que, nos 9 anos seguintes, a IBM aumentou o seu valor em 800%. Em conclusão,
Carroll declara que os negócios de êxito necessitam capacitar os seus líderes, administradores e funcionários de modo a terem e desenvolverem uma mentalidade de crescimento. Deve cultivar-se um ambiente que impulsione esse tipo de mentalidade, o qual inclui mostrar que uma habilidade pode ser aprendida, manifestar que se dá valor à aprendizagem e perseverança e não ao talento inato, prover retroalimentação e feedback positivo em relação ao desenvolvimento de habilidades e aprendizagem. Lição 4. Mindset nos relacionamentos. Existem duas maneiras de enfrentar a dor de um coração partido em uma relação. A primeira é ver-se como alguém de que ninguém gosta e procurar vingança. Isso é o que geralmente fazem as pessoas que têm uma mentalidade fixa. Permitem que essas experiências causem dano e que impeçam de começar futuras relações. Para as pessoas com uma mentalidade de crescimento, tem tudo a ver com o assimilar, compreender, perdoar e seguir em frente, mesmo depois de terem ficado profundamente magoadas, como qualquer outra pessoa que passe por uma situação dessas. E além disso, retiram uma lição ou um aprendizado. É possível que se pense que as qualidades de cada um e da relação em si não se possam alterar, ou seja, que são fixas, mas quem tem uma mentalidade de crescimento sabe que estas qualidades podem ser desenvolvidas. Duas maneiras fixas de pensar acerca de uma relação são: primeiro, se tens de esforçar-te constantemente, a relação provavelmente vai fracassar, mas a verdade é que todas as relações requerem dedicação e esforço. E não podes esperar que a outra pessoa saiba as tuas necessidades se não as comunicas de maneira efetiva. A ideia de uma relação sem problemas e que funciona em piloto automático é irreal. A segunda maneira de pensar é achar que os problemas indicam imperfeições no caráter do seu parceiro. E volta e meia culpam o outro pelos problemas na relação, devido a essas supostas imperfeições. E na verdade o problema nem sempre são as pessoas, mas sim a situação em si. Se Júlia está mal disposta todos os dias depois de chegar do trabalho, o João, quando chega à casa, em vez de ser duro e a culpar, deve comunicar com ela e tentar perceber o que se passa, que situação causa aquela má disposição. Ao fazer isso, podem encontrar uma solução. E para finalizar este ponto, o seu parceiro ou parceira pode ter habilidades, crenças e valores diferentes dos seus. Ao abordar uma relação com uma mentalidade ou mindset de crescimento, inclui ajudar a outra pessoa a cumprir as suas próprias metas e alcançar o seu potencial. Lição 5. Mentalidade ou mindset parental de ensino e educativa. A forma como as crianças pensam sobre si próprias baseia-se nas mensagens que recebem dos pais e dos professores. Isso tem um efeito direto na sua aprendizagem e desenvolvimento. Em cada interação que você tem com uma criança, pergunte-se a si mesmo: estou a dar-lhes a ideia de que têm defeitos e a julgá-las? Ou estou a dizer-lhes, ou seja, a passar a mensagem que são uma pessoa em desenvolvimento e que estou interessado no seu crescimento? Outra lição-chave é: não elogie a criança pela sua inteligência. Se disserem, aprendeste isto rapidamente, és muito inteligente, o que elas ouvem na realidade é: se não aprendo algo depressa, não sou inteligente. Ou se disser, és muito bom, tiveste 100% no teste sem estudar, o que elas realmente ouvem é melhor eu parar de estudar ou eles vão pensar que eu não presto. Isso não significa que não devem elogiar os seus filhos, mas devem sim elogiar os seus esforços e decisões, não a inteligência ou o talento. Podem dizer: estudaste mesmo muito para o teu exame e a tua nota mostra-o. Considere a seguinte situação real. Elizabeth, de 9 anos de idade, adora ginástica e estava determinada a ganhar o campeonato local. Ela portou-se muito bem, mas não o suficiente para ganhar. Ela ficou devastada. Se fossem os pais dela, o que fariam? A. Dizia que acha que ela foi a melhor. B. Dizia que lhe roubaram a vitória e que era dela por direito. C. Dizia que a ginástica não é assim tão importante. D. Dizia que ela tem a habilidade e que tem a certeza que vai ganhar da próxima vez. Ou E. Dizia-lhe que ela não merecia ter ganho. Pode fazer uma pausa no vídeo e pensar um pouco sobre isso. Ok, já está de volta. Vamos agora analisar cada resposta. A. Provavelmente não estava a ser sincero e não lhe oferece uma oportunidade de melhorar. B. Os juízes são culpados quando o problema foi o seu desempenho. Eles querem que Elizabeth cresça culpando os outros pelas suas falhas. C. Vem de uma mentalidade fixa que ensina a depreciar algo se este não for bom desde o início. D. Ter a capacidade pode automaticamente fazer você ganhar. Se Elizabeth não ganhou desta vez, por que razão haveria de ganhar a próxima? Por último, E. Parece cruel e, obviamente,
seria dito de uma forma mais subtil. Mas é necessário fomentar uma mentalidade de crescimento na Elizabeth. Isso vai trazer-lhe com certeza muito sucesso no futuro. E então disse-lhe o seu pai que ela estava a crescer. Elizabeth, eu sei como te sentes. É muito desencorajador ter esperança, dares o teu melhor e não ganhar. Mas mesmo assim, não mereceste desta vez. Há muitas raparigas que andam na ginástica há muito mais tempo, pelo que se esforçaram muito mais do que tu. Se é algo que realmente se quer, então é preciso trabalhar para isso. Elizabeth levou-o a sério e passou mais tempo a aperfeiçoar as suas sequências e rotinas. Na competição seguinte, adivinhe, ela tornou-se campeã. Para resumir, em suma, aprendemos os dois tipos de mentalidade, a fixa e a de crescimento, e como cada uma se enquadra no desporto, nos negócios, nas relações, na parentalidade e no ensino, segundo o livro Mindset e os estudos de Carroll. Agora, se você acha que tem uma mentalidade de crescimento, partilhe este vídeo. Trabalhe o seu mindset saindo da sua zona de conforto e partilhando conhecimento com os outros, para que eles também se desenvolvam. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até à próxima!